Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Agradecemos por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Estamos entrando no ar através do canal 14 e em repetidoras em toda a região metropolitana, pelas repetidoras da Rede Brasil. Também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero Stephenson Barbosa. Paz do Senhor, presbítero, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. A paz do Senhor, pastor Jefferson, que prazer estar aqui com o senhor. Que bênção, né? O presbítero Stephenson, ele coopera com o pastor, tanto ali na superintendência das campanhas, como também respondendo ali pela igreja, a congregação ali que se encontra em Cordeiro, Avenida Caxangá. Cordeiro, Avenida Caxangá, não é? Ali na área 23 não, agora é área 72. 72, né? Só quer dizer, era 23, né? Mas ela passou para a nova área agora. Nova área. Foi criada. Graças a Deus, isso é uma prova de que a obra do Senhor está crescendo, né? Graças a Deus. E é para nós uma alegria poder tê-lo conosco aqui, também é um dos nossos comentaristas na EBD, né? E uma bênção. E queridos irmãos, nós, antes de estarmos entrando em contato diretamente assim com o presbítero, conversando, nós vamos orar a Deus pedindo a bênção de Deus e que já convido você para juntos falarmos com o nosso Pai Celestial. Oremos então. Pai do céu, é um prazer estarmos de volta aqui no programa Intercessão. Que bom poder, junto com o teu servo, o presbítero Stephenson e os demais irmãos fiéis que estão sempre conosco, participando deste culto no lar, podemos assim dizer, que é o que muitos têm dito para nós, e nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs que são fiéis no programa Intercessão. Abençoa cada família, abençoa cada lar, estende Tuas mãos para abençoar aqueles que estão doentes, Senhor, com milagre de cura divina. Também te pedimos por aqueles que estão passando por momentos difíceis, que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar os seus corações, trazendo paz, ânimo, acrescentando assim a fé e o prazer de poder te servir e mostrando saída, pois Tu mesmo disseste que és a porta. Portanto, não existe nada impossível que o Senhor não possa resolver. Nós queremos Te agradecer e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que estão passando momentos difíceis, noites escuras, aqueles que estão passando por horas apertadas, mas Tu és Deus e podes dar vitória aos Teus filhos. Pai, recebe a nossa gratidão e louvor em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: orando como a igreja primitiva. É o nosso tema e hoje nós vamos estar abordando este assunto, não é? Falaremos sobre a oração na igreja primitiva e como ela se tornou modelo para os nossos dias de hoje. Então, no entanto, antes de entendermos como se dava a intercessão neste contexto, nós precisamos entender o que chamamos de igreja primitiva. Portanto, presbítero Stephenson, o que é a igreja primitiva? Pastor Jefferson, consideramos aqui algo muito relevante, que a igreja primitiva, ela é praticamente a igreja fundada ali no dia de Pentecostes, né? A igreja começa de maneira gradativa a crescer e trazer a expansão do evangelho, e os primeiros passos da igreja estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa nomenclatura se deu exatamente pelo primeiro século da igreja. Os primeiros 100 anos é considerado aqui praticamente a igreja primitiva. Os primeiros passos com os apóstolos, com a pessoa de cada personagem bíblico também narrado no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que existem personagens que também
iniciaram um momento, os primeiros passos, a gente chama Atos dos Apóstolos, mas podemos assim dizer também que são atos do Espírito Santo, porque a todo momento nós vamos ver a forma como Deus trabalhou através do Espírito Santo, trazendo sinais, prodígios e maravilhas e executando de maneira extraordinária na vida dos apóstolos, na vida daqueles primeiros personagens que tiveram contato com a palavra de Deus, e existe uma marca registrada, uma identidade que marca esse primeiro período da igreja, né? Eu considero o texto-chave para essa expressão, já foi até mencionado aqui pela leitura da palavra de Deus, e como a gente gosta muito da Bíblia, já vamos ler ela aqui para que a gente possa entender de forma muito relevante o livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai perceber no capítulo de número 2, versículo de número 42, pastor Jefferson. A gente vai perceber aqui a palavra de Deus falando de maneira muito categórica, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esses aqui são os pilares, pastor, da identidade, é a maior referência da igreja primitiva, podemos assim dizer, e a gente sabe que o papel da oração já começa pelo Cristo, né? Cristo é a maior referência de oração do Novo Testamento, que serviu de modelo para os apóstolos, que tiveram um aprendizado extraordinário com o Mestre. A gente vai ver isso no livro do Evangelho de João, capítulo 17. Jesus faz o papel de sumo sacerdote ali como intercessor, porque a ideia do intercessor no ministério sacerdotal é interceder em favor dos homens, é se colocar como mediador. Então Cristo, ele é o nosso mediador, e ele intercedeu por si mesmo naquela oração conhecida tradicionalmente como a oração sacerdotal. Ele intercede pelos discípulos, a gente vai ver isso de forma destacada, versículo 20, 17 e 20, e já na parte final do capítulo ele vai interceder pela igreja. Ele intercede até por aqueles que ainda não haviam escutado. Nós fomos alcançados também nesta oração. Por esta intercessão. Então a gente pode dizer que a igreja primitiva, ela é o resultado da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra buscar e salvar os que se haviam perdido, né? Porque ele disse, né? Edificaria a minha igreja. É verdade, pastor. E veja, o 17 e 20 assim: e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que semente, né? Aqui a gente vê não só o uso da palavra, mas a intercessão de fato, como o Senhor está acabando de citar aí com muita propriedade. Então, com muita categoria, nós podemos dizer que somos a continuidade da igreja primitiva. Isso, exatamente. Nós somos a continuidade da igreja primitiva, e é claro, pastor, que de maneira muito singular a gente vai perceber que essa perseverança da igreja, essa marca, e eu vou aqui dizer com letras maiúsculas, que o hábito da oração na antiga aliança também estava muito presente. A gente vai ver referenciais da oração, por exemplo, Daniel é um ícone nesta área. Daniel 6 e 10 vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, conforme o costume e o hábito que ele tinha. Então, a gente vê que a oração já estava presente na antiga aliança, e a gente vai ver também que esse hábito também atingiu de maneira muito singular o padrão coletivo na vida das pessoas, não só de forma individual, mas também coletivo. Então a gente vai ver de forma específica que a igreja primitiva, ela vai, porque tudo tem que ter uma base, um baldrame, tem que ter uma base, não se pode começar algo. Então a gente percebe que o Antigo Testamento tem isso, mas o Novo Testamento agora, de fato, vai provocar uma experiência mais profunda. Por quê? Qual é a diferença entre Antiga Aliança e Nova Aliança? É que agora nós estamos não pelo uso da lei, mas pelas ministrações do Espírito Santo. E a carta de Paulo aos Coríntios vai nos mostrar que o ministério do Espírito Santo é excelente, e a oração é a ferramenta mais usada pela igreja primitiva como modelo e forma. E existem ocasiões pelo qual ela foi usada. Interessante. Então nós podemos dizer que a igreja primitiva, ela é o resultado
da morte de Cristo na cruz do Calvário, né, da sua missão. Isso. E que ela foi fundada na oração. Na oração. Qual o papel da igreja na formação desta recém-formada igreja? Ou seja, deixa eu refazer a pergunta, né? Qual o papel da oração na formação da recém-formada igreja, que chamamos de primitiva? Pastor, olhe, o papel da oração na igreja foi preponderante para que a gente pudesse ver as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. Por exemplo, houve ocasiões em que a igreja, ela, sobre a orientação do próprio Jesus, 24:49, o Senhor diz: ficar em Jerusalém, orando, buscando. E a igreja começou ali com um número de 500 pessoas, depois a permanência de 120, e isso já nos mostra que a igreja, ela teve um objetivo de buscar o revestimento de poder. Isso está aqui muito claro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 14. Eu gostaria aqui de fazer referência à Bíblia e ler, como diz o nosso pastor, o barulho da Bíblia é importante para a gente aprender. Observe que o texto diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Olha a marca aqui, pastor. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, a oração da igreja nesse momento, pelo revestimento de poder, já era uma marca, já era um registro que a Bíblia nos mostra, e diga-se de passagem, que é importantíssimo para quem hoje quer desfrutar desta mesma promessa de ser revestido pelo poder do Espírito Santo, hoje também deve aplicar esse mesmo modelo. Nós temos modelos de pessoas que foram revestidas de poder nos nossos dias, quando adotaram essa postura de orar e buscar do alto o poder. O Jesus é o mesmo que batiza ontem, hoje e continua fazendo a obra. Não como dizem alguns grupos, assim, segmentos, de que houve cessou esse período, que não há mais revestimento de poder, mas a oração é a ferramenta útil para essa realidade, pastor. Interessante. Deixa eu abrir uma porta aí, irmão Stefano, que algumas pessoas dizem que a manifestação, a revelação, o poder do Espírito Santo cessou, foi só para aquela época, porque cessaram de orar, não é? Cessaram de buscar, não se dedicaram à busca do batismo com o Espírito Santo. Porque porque Jesus nunca deixou de batizar com o Espírito Santo, né? A gente vê aí que já temos relatos na história da igreja ao longo dos anos, que sempre foi batizando ali, mas quando os irmãos ali na Rua Azusa se reuniram para buscar a Deus, e veio aquele revestimento de poder, e a gente vê que aquela ação do Espírito Santo foi tão forte que dali muitos missionários foram enviados para vários países, né? E até hoje Jesus está batizando com o Espírito Santo. Então, o poder cessou para alguns que deixaram de orar, de buscar. Isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, Prabito. Você que está nos ouvindo aí em casa, se você buscar, o Senhor dá, porque Jesus ele deixou bem claro qual é o pai, que se o filho pedir um pão, não é, lhe dará uma pedra, se lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente. Assim também será o vosso Pai Celestial. Ele não negará o Espírito àqueles que o pedirem, que o buscarem, não é? Então, se você buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, certamente você será revestido desse poder, como foi a igreja primitiva. Porque nós estamos dizendo aqui que nós estamos aprendendo a orar, orando como a igreja primitiva. Se a igreja primitiva começou a orar pelo revestimento de poder, pelo batismo com o Espírito Santo, certamente todo aquele que atentar para esta verdade terá o testemunho para contar de que Jesus ainda hoje batiza com o Espírito Santo. É verdade, pastor. O texto que enfatiza isso é uma promessa do próprio Pai, né? Lucas 24, versículo 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder. Uma promessa que ainda está disponível para a igreja do Senhor Jesus. Interessante, presbítero, não cortando o seu raciocínio, só corroborando com o que o senhor está falando, diz aí na Atos capítulo 2, você me fez lembrar? Sim, senhor. Versículo 38 Sim. E 39, né? Ele diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a gente vê aí que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa não somente para a igreja primitiva, mas aqueles que estavam, não somente aqueles que estavam perto, mas também os que estavam longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E aí eu pergunto ao irmão que está nos ouvindo: você não foi chamado por Deus? Então, se você foi chamado por Deus, você também está debaixo dessa promessa. Pode reivindicá-la mesmo, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Ah, pastor, que experiência boa. É interessante a gente analisar isso, pastor, porque aqui a palavra, esse texto citado pelo senhor, pastor, ele é escatológico, né? Sim. Escatos, futuro. E aqui trata-se de uma promessa futura. Isso é muito importante ser frisado aqui para os nossos irmãos que estão em casa, que não desista de buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma ferramenta muito útil. Houve também, pastor, outras características que permeavam a igreja primitiva como referência na busca com a oração e tornou-se modelo. Por exemplo, a oração na ocasião da escolha de um substituto por Judas Iscariote, né? Precisava-se de uma escolha para o apostolado, para a questão do diaconato também. A igreja primitiva também trouxe de forma muito presente a oração como base. A oração no templo, de forma coletiva, você vê que não foi uma iniciativa apenas dos apóstolos, porque após o dia de Pentecostes, eles já estavam reunidos ali para buscar a presença do poder. Mas o texto 2:46 já nos mostra que a igreja agora já estava mantendo um hábito. Observe que há uma diferença entre uma orientação, uma ordenança, que já é basilar, mas agora eles estavam debaixo de um hábito. Olha aqui, ó. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a igreja estava desfrutando de um momento singular e é claro que o tempo era muito propício mesmo para isso. A plenitude dos tempos estava ali presente naquele momento. A gente vê que era uma maneira de que não só o Espírito Santo estava pronto para servir a igreja, mas a igreja também tinha a mesma prontidão de estar no templo. E isso é um desafio para hoje, pastor, porque a gente percebe que os nossos cultos de oração, eu quero tocar nisso aqui, que é muito relevante, a gente percebeu quanto os nossos irmãos estão Precisam perdendo, melhorar, né? Precisam melhorar, despertar para esse hábito de estar no templo, orando, buscando, porque a gente só pode ter um grande avivamento, um despertamento, tanto de milagres, de poder, de coisas importantíssimas para a vida do crente, quando o crente está presente no culto de oração. Então fica aqui uma palavra, pastor, de estímulo aos nossos irmãos ao culto de oração. Só corroborando com o que o senhor está dizendo, é importante analisar o versículo 42, que a palavra perseverando, isso, ela perseveravam não somente na doutrina dos apóstolos, não somente na firmeza doutrinária, não somente nos ensinamentos da palavra de Deus, elas perseveravam, era tanto na doutrina dos apóstolos, como perseveravam na comunhão uns com os outros, né? Como também perseveravam no partir do pão e também perseveravam nas orações. Ou seja, eles perseveravam nas orações juntos. Juntos. É interessante essa parte aqui, né? Porque
o nosso tema de hoje é orando como a igreja primitiva. Você que chegou agora, que ligou a sua televisão ou o seu celular, esse é o tema que nós estamos aqui abordando nesta tarde, exatamente esse, orando como a igreja primitiva. E como a igreja primitiva orava? Ela orava perseverando na doutrina, ela orava perseverando na comunhão, ela orava perseverando no partir do pão e orava perseverando na oração. E é interessante notar que ele diz aqui que eles estavam sempre juntos, né? O texto mais adiante é o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos. Ou seja, eles estavam juntos, estavam sempre orando juntos. Aí hoje surgindo-se uma nova mentalidade falando dos desigrejados, ou seja, eu posso ser crente sozinho em casa, eu posso ser crente, não preciso de igreja. Onde é que está a cononia? E vai de encontro à própria palavra do Cristo que disse, edificarei a minha igreja. E a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele dá ênfase a isso, porque lá o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, né? Ele fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. E ali está falando da igreja. Isso. E a igreja é formada por membros, né? Pelo membro da igreja local que juntos desfrutam da oração. O próprio Paulo, apóstolo, ele disse, comunicai com os santos nas suas necessidades, chorai com os que choram. Isso. Orai, não é? Orai, chorai, orai. Agora o texto fugiu da mente. Ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram. Agora veio o texto melhor na cabeça, né? A idade está chegando, você está rindo aí, mas é assim mesmo. Então, a gente vê aí: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente vai chorando com os que choram e se alegram com os que se alegram. E isso fala de quê? De comunhão, de unidade, de estar junto. Isso. Então, é impossível. Você tem que ter o seu momento devocional, mas você não pode perder essa prática que o Presbítero Steph se levantou aí, que é muito importante, que é o culto de oração, é o culto da comunhão. Os irmãos vão lá, uns pedem oração uns pelos outros, intercedem, choram juntos, quando agradecem, se alegram juntos. Muito importante essa sua observação. Pastor. E é interessante que aqui não tinha só uma visão de um princípio bíblico, mas já estava se tornando algo cultural. A gente percebe aqui o capítulo 3, para a gente encaixar essa visão, está dizendo o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Já tinha um horário estabelecido no templo. Já tinha uma liturgia, né? Já tinha uma liturgia. Quer dizer, veja, o princípio cultural da oração já existia. E uma disciplina. Um hábito. Então, a hora nona, sabe? Então, veja que a nossa igreja não foge dessa realidade. Cada dia você tem na sua congregação um ciclo de oração, em que você pode ter como referência, e se você está em casa, já é um aposentado, ou talvez esteja nesse momento, talvez não esteja trabalhando, você não pode desperdiçar o seu tempo e estar em outra programação, se você pode ter uma referência cultural de estar. Quando eu falo aqui cultural, não estou aqui trazendo cultural no sentido ideológico, mas eu estou falando aqui cultural por uma questão de hábito, trazendo por essa visão. E eles já estavam aproveitando aquilo ali, dizendo, vamos à hora nona, porque no templo vai ter oração. Vamos aproveitar para chegar no templo e buscar a presença do Senhor. Só que naquele momento ali, o milagre já aconteceu de maneira muito sucinta. A gente vai ver que a igreja era banhada. Pois não, pastor? Entrar no milagre? Sim, pastor. Mas eu queria aproveitar para não perder o que chegou aqui agora. Sim, pastor Gerson. E a gente falou uma coisa interessante, que a igreja hoje nós temos um ciclo de oração, que talvez muitas pessoas não conheçam, você que não teve a oportunidade de estar conosco na nossa igreja, mas nós temos o hábito de orar, o ciclo de oração que começa de 9 da manhã e vai até as 4 horas da tarde. Isso. Ali nós temos um período longo de oração, depois vem louvor, vem a mensagem da palavra de Deus, aí ora novamente, aí vem os testemunhos, vem os pedidos de oração, a igreja se levanta e ora novamente. Então é um dia praticamente todo, de 9 às 4 horas, nós temos ciclo de oração que acontece de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas aí tem aqueles irmãos que
no sábado está folgando. Aí nós temos a consagração. A consagração. Mas tem um domingo, tem a escola dominical, que começa com oração. Ou seja, você pode chegar na escola dominical de 8 horas, de 9 horas, e passar um bom tempo ali em oração antes de começar as aulas. Isso. Então, e todo o trabalho da nossa igreja começa com oração. A gente criou o hábito, Presbítero Stephenson, de ao chegar no templo, dobrar os joelhos e falar com Deus. Então, a oração, ela também faz parte da nossa vida diária, e a gente aprendeu esse costume com a igreja primitiva. Com a igreja primitiva, e é interessante, pastor, que o senhor tocou num ponto aqui que eu quero reforçar ele. Os nossos jovens e adolescentes não podem perder essa oportunidade. Eu me lembro que na época de jovem, eu sempre buscava estar no ciclo de oração, buscando a presença de Deus, sempre orando, pedindo a Deus. E eu acho que eu aproveitava esse recorte do tempo, porque quando a gente passa a ter as obrigações como casado e depois passa esse período tão relevante, o jovem deve priorizar esse momento de estar no templo, assim como Pedro priorizava estar no templo. Então, olhe, preste bem atenção, porque o tempo vai cobrar de você a ausência que você está tendo no presente hoje de estar na casa de Deus, num momento de profunda intimidade com Deus. Eu acredito que essa palavra aqui, ela é tocante, né? É muito forte. E é muito importante você ter essas referências. Eu me lembro, pastor Jefferson, quando eu cheguei numa oração para a mocidade, concluindo aqui minha fala, quando jovem, novo convertido, não tinha essa orientação da oração, dobrei o meu joelho e depois me levantei. Aí eu me lembro que uma secretária se levantou, veio até a mim e disse assim: olha, hoje é oração para a mocidade, o senhor deve dobrar o joelho, só se levantar quando a campa for tocada. E eu acho que isso ficou como marca, como uma memória. Eu jamais esqueci aquela decisão daquela jovem vir até mim como secretária da campanha e me dar essa orientação. Serviu de base para consolidar o caminho da oração na minha vida. E o senhor fez lembrar, Presbítero Stephenson, que eu faltei citar sobre a oração da mocidade, né? Alguns dirigentes ficaram cobrando. Que faz parte do departamento da campanha, né, pastor? Nós temos aí daí a oração para a mocidade. E lembrando que antes de sair ao campo para evangelizar no domingo à tarde, há um período de oração, né? Isso. Olha, o assunto está muito gostoso, mas ainda temos muita coisa aí. O Presbítero Stephenson aí está munido de muita informação. E a gente vai a um breve intervalo, mas não sai daí, voltamos em instantes. Graças a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui falando sobre orando como a igreja primitiva, ou seja, tomando a igreja primitiva como modelo para a nossa vida diária. Nós, a igreja deste presente século, nós temos uma grande referência para vivermos uma vida produtiva. Estamos aqui comentando e com o presbítero Stephenson Barbosa. Presbítero Stephenson, a gente sabe que no livro de Atos dos Apóstolos, nós não vemos assim uma doutrina teológica explícita sobre a oração, né? No entanto, ela é mencionada em todo momento neste livro. Como a oração conduz a história da igreja primitiva? A gente já falamos sobre a importância da igreja, que a igreja orava, mas assim, numa visão panorâmica, claro que o tempo não dá para a gente entrar em muitos detalhes, né? Então, como a oração conduz a história da igreja primitiva num seu todo? Pastor, eu acredito que a oração está muito presente no livro do Novo Testamento, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, que é os primeiros passos da igreja, de maneira muito latente, muito presente, entendeu? Então a gente percebe que a ortopraxia, a prática da oração, já se torna uma manifestação visível da oração na igreja. Então, a gente pode entender que tem doutrinas na Bíblia, por exemplo, que a Trindade divina, não está escrita a palavra Trindade, mas ela está presente na Bíblia. Então, a gente pode entender que a oração, ela é permanente. A gente percebe que esse hábito da oração fez intervenções e manifestações divinas importantíssimas para os primeiros passos da igreja. E que se não houvesse esse hábito da oração, como seria a manifestação divina?
Como é que seria, pastor, se não tivesse essa ferramenta? Não teríamos resultado que teve. A gente não teria resultado, a gente não teria manifestação divina, a gente não teria poder de Deus, a gente não conheceria o Deus da história através do seu poder por este ato de manifestação. Por exemplo, eu vejo aqui no capítulo 2, versículo 43, diz assim: em cada alma havia o temor, né, de Atos dos Apóstolos, em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você vai ver, por exemplo, curas de milagres realizados pelo hábito da oração. A gente vai perceber que o próprio Pedro fez uma cura na porta do templo. E essa cura trouxe realmente um abalo para a classe religiosa da época, porque ali deixou de ser um ritual, um cerimonial, mas tornou a ter uma evidência do poder de Deus entrando em ação. A ponto, pastor Jefferson, de mostrar aqui no papel da igreja primitiva que Pedro e João, no Sinédrio, eles ficaram presos pelo Sinédrio, porque eles foram questionados acerca do milagre realizado pelo poder de Deus e a sua manifestação. E eu gosto de dizer que eis aí o porquê de haver tantos milagres e prodígios no meio da igreja, porque a oração permitiu isso. A gente vai ver Deus trabalhando em meio à perseguição, no meio da oração, e com sinais potentosos da evidência da presença do Espírito Santo e o sinal de Deus dentro daquele ambiente. Eu gostaria de ler, pastor, vamos aqui frisar a Bíblia, capítulo de número 4, versículo de número 24, a oração que Pedro realiza de maneira coletiva, viu, pastor? O texto começa com a narrativa de forma coletiva. É importante a gente frisar a igreja primitiva. Olha o que o versículo 24 diz assim: e ouvindo eles, olha o destaque aí, eles, isto, unânimes, está no plural, né? Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramaram as gente dos povos e pensaram coisas vãs. E aí eu vou pular aqui para o versículo de número 29, que vai ser mais, porque ele vai fazer a citação tanto de Cristo como também em relação a Davi, mas o versículo 29 vai ser bem mais enfático em dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha a igreja primitiva passando por uma ameaça, né? Uma perseguição aqui. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E o versículo 30 dá o destaque: enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o versículo 31 aqui, pastor. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quero destacar que a oração coletiva, isso é um ponto forte da igreja primitiva, não era apenas uma ação individual, era coletiva, seja na busca de uma promessa ou numa perseguição. O hábito da igreja de estar junta, orando, unificava e trazia unidade à igreja, aperfeiçoamento. E é interessante a gente analisar aqui que, tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Houve um sinal. Pastor, você sabe que é uma placa tectônica? Terremoto, pastor, se dá quando as placas tectônicas estão uma ao lado da outra. Nessa geografia, elas balançam ali e dá um tremor, elas balançam, elas evidenciam. O ambiente recebeu um tremor de terra por causa da oração. Um sinal da manifestação do poder de Deus foi dado pela oração. Aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo. Essa palavra cheios aqui, pastor, ela vem da palavra pleroma no grego, cheios.
Da planta do pé à cabeça. É a mesma palavra usada quando Isabel fez a visita a Maria. É como se da planta do dedo midinho até o topo da cabeça, eles receberam ali a presença do Espírito Santo. É isso que o texto, no significado do Novo Testamento, quer traduzir a ideia. Uma plenitude, algo que superabundou de alegria, um gozo e o poder de Deus sendo evidenciado. Pleno do Espírito Santo. Então, observe, meu querido irmão, como é abundante a presença do Espírito Santo no Novo Testamento, na presença da igreja primitiva. Na vida da igreja. Existem momentos de deleite, de sinais e prodígios, de cura, milagres, libertação de cativeiro. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver mais uma manifestação do poder de Deus também, de maneira miraculosa. Pastor, olha, a oração ela é tão interessante que até aqueles que não conheciam a Deus no Novo Testamento, alguns deles, e eu menciono aqui Cornélio, teve o desejo. Não é um personagem tão conhecido como o grupo dos apóstolos, o colegiado apostólico, podemos assim dizer, mas houve personagens que não conheciam nem a Deus, mas viam que a oração era uma ferramenta. E daquele momento, houve um resultado eficaz, pleno da manifestação de Deus, pastor. Até porque a gente vê que o próprio anjo, não é, foi enviado de Deus para a casa de Cornélio. Isso. É porque ele buscava, está lá em Atos 10, né? Buscava, Atos 10 e 2, pastor, 10 e 2, né? A oração de um gentil foi ouvida. Olha que coisa extraordinária. Assim, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Isso. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e ao povo de contínuo orava a Deus. E quase a hora nona do dia, veio claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está com um certo Simão curtidor, que tem tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então a gente vê que na oração, a gente pode tomar como modelo aqui o princípio que através da oração você recebe direção de Deus para a salvação da sua alma, para a resolução dos seus problemas, né? A gente vê que Deus ele atenta para a oração de Cornélio. Ele atenta, pastor. E atenta de uma forma tal que não apenas atende o seu pedido, mas vai muito além. É o que Paulo disse, né? Isso. Que Deus ele suprirá a vossa necessidade, além abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, Cornélio, uma medida acima daquela medida proporcional, né? Porque através disso aqui, Deus teve um encontro com Cornélio de tal forma que ele se converteu de uma forma tão terrível que também receberam o batismo com o Espírito Santo, tal qual os discípulos no dia de Pentecostes. Não só isso, pastor, eu agrego aqui que a oração dele fez um santo também ir buscar em oração. Exato. Porque Pedro, até então, estava em oração também e recebeu a revelação. Veja que contribuiu até para uma manifestação divina a Pedro, que já era um homem que já tinha um hábito bem aguçado da oração. Então, observe... A gente vê aí uma coisa interessante aqui nesse servo de Deus, nessa história toda, que no capítulo 16 de Marcos, o versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Estes sinais seguirão os que crerem. Isso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem, pegarão em serpentes, né? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso, pastor. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso. Então a gente vê que os discípulos levaram a sério, pois o texto lá em Marcos, ele diz que eles tendo partido, não é? Ou seja, em obediência
para pregar o Evangelho, para anunciar as verdades de Cristo, as boas novas de salvação ao mundo perdido, podemos assim dizer. E o texto sagrado, ele é interessante, porque ele nos revela que o Senhor, eu gosto, é melhor ler para no título, né? Não citar errado, está lá no finalzinho. Aí diz assim, no versículo 9, aí ele diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, eles levaram a sério, eles pregaram o Evangelho, e através da oração, eles receberam a direção de Deus, a motivação de Deus para repreender a enfermidade daquele paralítico. Isso. Né? Aquele paralítico foi salvo, quase 5.000 pessoas se congregaram depois da pregação e isso causou uma perseguição, porque se a igreja, enquanto a igreja ela está parada, ela está somente interna, ela está só ali, não incomoda. Mas no momento que a igreja ela se posiciona como a igreja primitiva para orar, e quando você ora, aí vem a motivação para pregar. Não é? Hoje talvez a falta de muitos pregadores é porque existem poucos intercessores. É porque quando você começa a orar, o fogo acende. Isso. O desejo brota, o Espírito Santo facilita os meios para que a palavra seja pregada. E na proporção que a igreja sai para as ruas, para pregar nas cruzadas, nas praças, nos ônibus, nas escolas, em todos os lugares, então começa a haver uma inquietação por parte, e começa agora a vir a perseguição. E quando vem a perseguição, se você está em oração, em vez de você recuar por causa da perseguição, o Espírito impulsiona ainda para orar. Isso. E quando você vai orar, aí vem o Espírito Santo guiando as orações dos apóstolos. Isso, pastor. Porque essa oração que o senhor citou agora aí, ele disseram assim: Senhor, olha para as suas ameaças. Isso. Né? E essas ameaças não é motivo de parar a igreja de continuar fazendo. Pelo contrário, ele diz assim: dá ousadia para que falemos com ousadia a tua palavra. A tua palavra. Né? Então a gente percebe aí que a oração, ela leva a igreja a se posicionar para dar prosseguimento à obra que Jesus Cristo confiou a ela, a missão que foi confiada de proclamar o Evangelho, né? É muito interessante, pastor, é tão relevante. Olha, veja como é que a gente está destacando o programa aqui hoje. A gente está mostrando que a oração, ela está presente entre as escolhas dos apóstolos, o desenrolar da igreja, a forma coletiva, frisamos isso. Frisamos momentos individuais, como Pedro, no meio do seio do núcleo apostólico. A gente está destacando aqui pessoas que não eram nem alcançadas pelo Evangelho, mas a oração deu a possibilidade dela de entender a grandeza do Evangelho. A gente está citando aqui situações de intervenção divina com relação ao poder de Deus, mostrando sinais de intervenção e mostrando direção da oração, que o próprio Espírito Santo iluminou na oração. E eu acho interessante a gente destacar aqui, pastor, que na evangelização, a oração deu destaque a homens também que eram homens de oração. Por exemplo, a gente vai citar aqui Filipe, a gente vai citar Estevão. Não é isso, pastor? O primeiro mártir da igreja se deu... Por sinal, foi escolhido através da oração. Da oração, pastor. Veja que a igreja coletiva escolheu. E um dos... Olha, a gente vai analisar. Olha a biografia de Estevão, pastor. Olha para aqui, que coisa extraordinária. Eu acho que até, assim, não só os apóstolos, mas os diáconos da igreja também eram modelos e referência de oração. Então, abrange toda a estrutura. Veja como a Bíblia está tocando em vários pontos, não só o núcleo apostólico, a igreja em si, mas agora aqueles que cooperavam na obra também tiveram um exemplo na igreja primitiva de oração. Olha o testemunho de Estevão aqui, no capítulo 6, não é isso? Ele era um homem cheio de virtudes, né? Capítulo 6, versículo 3 e o versículo 8 nos mostra aqui o perfil da vida de Estevão.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí o versículo 5 diz, e este parecer, versículo 4, né? Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Veja que havia uma preocupação da igreja por causa da questão das viúvas, né? Então, para que não houvesse uma ocupação só dedicada deles, assim, não, tem que ter, a oração é a base. Ou seja, os apóstolos entenderam que essas questões administrativas, para socorrer as viúvas, os necessitados, é importante. Não descartaram. Mas eles então disseram assim, mas nós não podemos deixar de... ou seja, nós não podemos nos ocupar demais com esta área e esquecermos a oração. Ele disse, escolhei varões, 7 varões de grande reputação, de boa reputação, né? Cheio do Espírito Santo, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso. Porque os apóstolos entenderam que a igreja precisava que eles estivessem em oração. Só abrindo parênteses aqui, presidente Stefson, só me fez lembrar agora, enquanto estava falando, que o missionário Sóstenes me contou, numa certa ocasião, sim, senhor, pastor, que o pai dele, o missionário Paulo, ele foi missionário em Moçambique. E foi com a família, né? E o pastor Leôncio, pastor José Leôncio, então pastor presidente, visitando o campo de missões lá em Moçambique, ele estava sempre, na hora que estava conversando com a família, mas vez por outra o pastor Leôncio saía. E o irmão do evangelista Sóstenes, né, ficou prestando atenção, Silas, ficou prestando atenção no pastor Leôncio, que enquanto ele olhava e procurava o pastor Leôncio estava de joelho. Ficava um bom tempo orando ali de joelho. E ele então, criança, né, fez uma pergunta ao pastor Leôncio. Pastor, por que é que de vez em quando a gente está conversando, a gente procura o senhor se afasta e dobra o joelho? Por que é que o senhor está sempre orando de joelho? Ele disse, eu dobro o meu joelho para que a igreja permaneça de pé. Quando eu estou de joelho, a igreja está de pé. Então veja que o pastor Leôncio tinha uma preocupação de estar intercedendo pela igreja. Foi essa a preocupação que os apóstolos tinham, de reservar tempo para estar de joelho, em oração, buscando a Deus. E a gente sabe que a escolha dos diáconos, principalmente Estevão, também certamente foi em resposta das orações dos apóstolos e da própria igreja também que orou, né? Isso, pastor. E aí, esses homens que foram escolhidos foram homens que realmente deixaram um grande legado para a igreja em todas as épocas, como é o caso de Estevão. Resposta de oração, de intercessão, né, pastor? E é interessante a gente frisar aqui, o versículo 5 vai dar um parecer das escolhas, mas vai falar de Estevão, dando a ele uma notável referência, onde diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja que aos outros fazem menção da escolha, mas não colocam os seus atributos. Mas quando tratava de Estevão, né, porque ele era realmente um homem que orava e buscava muita presença do Senhor. Diz aqui o versículo 8, diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre um povo. Eu não consigo ver alguém que manifesta grandeza de sinais, milagres e prodígios apenas com a intervenção do Espírito Santo, sem por trás ele não estar revestido da propriedade da oração. Pastor? Até porque, presbítero, essas prerrogativas que a gente vê em Estevão é resposta do capítulo 4, versículo 29, que o senhor leu há pouco, né, lá atrás. Sim. É resposta, né? Porque a oração que foi feita pelos apóstolos, como só recapitulando, capítulo 4, versículo 29, ele diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede que os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Com toda ousadia a tua palavra. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e ensinavam e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então Estevão está incluso aqui nesse cheio do Espírito Santo que falava com ousadia a palavra. Isso. É como o senhor está dizendo.
É inadmissível você ver alguém cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, se por trás não tiver uma vida de oração, pastor. De oração. Dificilmente. Olha, é aquilo que é a marca. E assim, né, pastor? A gente tem referências dos livros por exemplo, Paixão pelas Almas, né, de Oswald Smith, essa renomada obra, que a gente, quando lê ele de forma detalhada, vai ver que permeava a intercessão da oração na vida daqueles personagens citados por ele, como Tito Coan, D.L. Moody, que ele vai fazendo citação dessas referências de homens que realmente dobravam muito o joelho e buscavam muito a presença do Espírito Santo. Então veja que a igreja primitiva serviu de modelo, serve de modelo para os nossos dias e é uma referência a gente perceber isso também nos nossos dias. É interessante que desde os personagens apostólicos até os personagens dos bastidores, a oração sempre esteve presente. A gente vê isso, citamos aqui Cornélio, citamos aqui Estevão, Filipe, Lídia. Lídia vê uma operação de um milagre, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. Na casa dela, ela chamou Paulo para orar. Só fica aqui, fica em casa, vamos ficar juntos, vamos orar. E Paulo se hospedou ali e ali se tornou, naquele momento ali, naquela ocasião, um ambiente de oração também. Tornou-se um ponto de apoio para os apóstolos. Um ponto de apoio, né, para os apóstolos, para depois ir propagar o evangelho em outras províncias, em outras cidades, né, pastor? E o senhor, eu sei que o programa já está quase chegando ao final, mas ainda existem alguns outros pontos importantes, né? Como, por exemplo, meus irmãos, quando o apóstolo Pedro e juntamente o Tiago foram presos, né? Que a igreja fazia contínua oração a Deus por ele, e Tiago morreu, mas a igreja, enquanto Pedro estava para ser morto, já o próximo seria o apóstolo Pedro, mas a igreja fez contínua oração por ele a Deus, que o anjo visitou Pedro lá na cadeia, não é? E Pedro foi liberto através, em resposta da oração da igreja que se reunia em oração por ele. E quando Pedro sai da cadeia, ele vai exatamente para a casa onde os irmãos estavam orando por ele. Meu Deus, é extraordinário. A gente vê intervenções, pastor, de forma muito... Eu agora posso citar uma obra que o senhor, pastor, é especialista na indicação Homem do Céu. Pastor Jefferson é um amante desse livro e indica muitos irmãos a adquirir esse livro na Beré. Aproveite, você que não tem essa obra, Homem do Céu. E ele recebeu milagres, né, pastor? Assim como Pedro teve o cárcere aberto por conta do poder de Deus sendo manifestado através da oração, Homem do Céu conta a história de um homem que vivia na China no período de uma intensa perseguição comunista, e ele, através da oração, provou de Deus momentos singulares de oração. Há momentos da citação do livro que ele está dentro de um local sendo perseguido no meio de uma plantação de milho, e ele começa a pedir a Deus oração, clamando ao Senhor, os cachorros correndo atrás, e daqui a pouco ele some e vai para outro lugar e aparece em outra parte. Isso é até para quem crê, né? É um momento singular, então ele cita isso. A gente vê Filipe, que foi conduzido de uma região para outra através da oração, da súplica, da busca do Espírito Santo. Então, olha, os efeitos na igreja primitiva da oração, pastor, são singular. A oração, ela é muito forte. E eu gostaria de mostrar aqui, encerrando, pastor, os motivos de oração, os resultados na oração da igreja primitiva. Nós vemos que nós tivemos oração na escolha de substitutos para a obra. A descida do Espírito Santo veio na igreja primitiva por causa da oração. A gente vê as ameaças e as perseguições revelaram o braço poderoso do Senhor com a sua mão poderosa, criando sinais e prodígios através da oração, em conjunto com o Espírito Santo. A gente viu a libertação de Pedro, a gente viu a libertação no cálice, a gente viu curas, milagres, prodígios e maravilhas através da oração na igreja primitiva. O tempo não dá aqui para a gente citar
porque quando a gente fala de igreja primitiva, a gente está falando aqui desses primeiros passos, porque ainda tem muito mais. É porque esse programa a gente vai ter que ter uma outra continuidade, né? Porque, na verdade, a gente já está chegando assim ao final do nosso programa e a gente percebe que a oração na igreja primitiva, ela não apenas ficou registrada, ou seja, o Espírito Santo não permitiu apenas para trazer apenas informação para a igreja ao longo dos séculos. Mas a gente sabe que o Espírito Santo inspirou o servo de Deus a escrever o livro de Atos, uma história resumida da igreja. Ele fez um resumo da história da igreja, dando ênfase muito maior ao ministério do apóstolo Paulo. Mas isso não foi apenas para deixar um registro histórico, mas deixou como modelo, como motivação, como um princípio, para lembrar a mim e a você que se nós seguirmos os passos que a igreja primitiva seguiram sob a orientação do Espírito Santo, certamente desfrutaremos do poder de Deus na nossa vida, não é? Então, permite, Stefson, finalizando aqui a nossa conversa, né? A gente sabe que a igreja primitiva ficou marcada principalmente por causa das reuniões de oração no início do livro de Atos e também a continuidade. O que aprendemos com esta oração e como a vida de oração dos crentes nesse período pode influenciar a nossa realidade hoje? Pastor, eu vou pegar um gancho de tanta coisa que foi citada aqui. Veja que a oração na igreja primitiva gerou avivamento. Eu acho que a oração tem um papel não só de mostrar os sinais, prodígios, maravilhas, milagres, mas trazer um avivamento no meio da igreja. O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos nos mostra um avivamento na igreja de Antioquia, que virou uma base operacional para o campo missionário. E eles estavam ali orando e jejuando, e isso aqui é um modelo para a igreja. Uma igreja missionária, ela tem essa fundamentação, essa base, esse baldrame, essa base perfeita. Uma igreja que ora e que jejuma, ela tem base para a obra missionária, é um modelo. Então observem que Paulo, ele foi contemplado pela obra missionária, porque ali, aquela igreja já estava vivenciando um ambiente de um grande avivamento provocado pelos crentes locais e tornou-se uma base operacional para o campo missionário. Então, além dos milagres, prodígios, direções, escolhas, tantas e tantas outras realidades que o livro de Atos nos mostra, que na minha concepção é um livro que ficou em aberto até hoje, porque o escritor começou e o livro não tem fim, porque a obra de Deus não parou até hoje e nunca vai parar, e a oração é a ferramenta que mais possibilita a vida dos crentes serem consolidadas para poder servir no reino de Deus. Eu encerro aqui com saudade, pastor. Traga mais vezes para a gente falar mais sobre esse tema que é tão rico e tão proveitoso para a igreja. O tempo foi pouco, né, para a gente falar sobre a oração, orando como a igreja primitiva. Mas apenas finalizando aqui, nós queremos agradecer a presença do presbítero Stefson Barbosa pelo privilégio que nos concedeu de hoje estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante, não apenas para trazer uma informação, mas que sirva também de motivação para que possamos seguir este modelo que a igreja primitiva deixou para as futuras gerações. Fechando aqui, eu gostaria de deixar como modelo, como um texto para fixar tudo que foi dito aqui nesta tarde, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Efésios, o capítulo de número 6 e o versículo de número 18, que ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assim, devemos dar prosseguimento ao que a igreja primitiva começou com a oração. Devemos continuar orando em todo o tempo. Que Deus abençoe você, sua família, que possa verdadeiramente
participar de todos os trabalhos, vá ao culto de oração com a família, vá ao círculo de oração, vá à oração para a mocidade, visite, vá para a evangelização, se envolva na obra do Senhor, esteja junto em comunhão, perseverando na palavra, na doutrina da palavra. O tempo não nos permitiu ir muito mais além, mas a igreja primitiva ela tinha um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, que elas oravam fundamentado nas Escrituras. E em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir, estaremos conversando de novo sobre este tema. Para mim, Stefson, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, e aí fica as suas considerações finais para os nossos irmãos. Pastor, eu quero aqui fazer menção e agradecer primeiramente a Deus, depois ao nosso querido e estimado pastor presidente Ailton José Alves, agradecer também ao pastor Jefferson pelo convite aqui através do nosso pastor presidente, agradecer ao coordenador da área, o evangelista Flávio Marques, ali da área 72, e também a todos os nossos irmãos ali da área 72, a congregação do Cordeiro, Avenida Caxangá, onde cooperamos com o nosso pastor ali. Um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos ali da congregação do Cordeiro e a toda a superintendência das campanhas, pastor. O pastor Josiel, ao pastor presbítero André e também, carinhosamente, ao presbítero Emanuel Anatório. A toda a equipe ali da superintendência, e a alegria de poder estar aqui com o senhor, pastor. É um grande momento de deleite espiritual. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Nesta oração, nós vamos apresentar os irmãos que têm sempre feito seus pedidos nas redes sociais, buscando de Deus o milagre. E hoje foi citado assim, ligeiro tempo milagre. Mas como nós somos a continuidade da igreja primitiva, nós cremos no milagre. Oremos então para que Jesus possa abençoar os nossos irmãos, batizar com o Espírito Santo, sim, despertar o desejo de pregar o Evangelho, como a igreja primitiva foi despertada, despertar o desejo de estar juntos, despertar o desejo de orar em particular, porque foi uma parte que a gente não explorou muito, né? A parte individual na igreja primitiva, porque além de estar juntos, eles também tinham seu momento individual, e que esse desejo seja despertado no coração da igreja. Aí o presbítero Stefson, o senhor pode nos levar a Deus em oração. Conforme a orientação do pastor Jefferson, nesse momento nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela sua vida e por toda a igreja do Senhor. Pai eterno, no nome santo de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, te suplicando, te pedindo para que essa palavra, todo esse referencial da igreja primitiva pode ser aplicado em nossas vidas. Sim, meu Deus. Eles tiveram o privilégio de ver a tua presença. Eles tiveram, Senhor, a oportunidade de ver a grandeza do poder do Teu Evangelho. Eles sentiram na prática, não só de forma verbal, mas na prática, a essência do poder da intercessão, da oração, nas perseguições, nas ameaças, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, nas direções, nas escolhas. Ó Senhor, como é abundante este recurso. Que Tu possas, Senhor, de maneira singular, operar milagres, trazer sinais e prodígios, assim como Tu fizeste na igreja primitiva. Senhor, que fica aqui o nosso olhar. Temos uma gigantesca área de entretenimento que muitas vezes nos afasta desta forma de aproximação de Ti. Mas que o Teu Espírito, Senhor, desperte, abra o coração de todos aqueles que estão em casa, ouvindo a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sim, desperta, opera, estenda Tuas mãos. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor. E eu tenho certeza absoluta que esta palavra vinda do coração de Deus para o coração dos nossos irmãos, que você agora na sua casa receba a presença real do Espírito Santo. Chega agora, vem aqui, sinta Ele aí, assim como a igreja primitiva sentiu. No Teu nome, Jesus. É no Teu nome, no nome dado sobre todo nome, no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Esperamos você no próximo programa, próximo sábado, às 5h30 da tarde, e no domingo pela manhã você terá também o reprise deste programa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.